Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia. Agradecemos aí a sua audiência querida também. Eu disse que aqui é Alvorada, antes mesmo de ir para frente, quero abraçar os nossos técnicos e técnicas que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas. Disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Ô, Raquelzinha! Olá, Nando! Muito bom dia e bom tudo, como diz nossa querida Guiomar, a todos os nossos amigos da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, a você que nos dará o prazer da sua doce companhia para mais esse programa e, como sempre, é muito bom estar aqui. Vamos que vamos! É isso mesmo, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário fuso que você vai ouvir e assistir esse programa. E também a gente recomenda, se você não, nem nesse, nenhum desses horários ou desses períodos você não ouvir nem assistir, vá no YouTube, isso mesmo, lá na busca do YouTube, coloque Portal Mundo Maior. Aí você vai lá ver o logo do Portal Mundo Maior, onde tem informações da rádio, da TV, da FEAL, e procura lá em playlist, programa Alvorada, e tem lá mais de 500 programas gravados para você assistir de novo, ouvir, e também a gente sempre pede, passe para as outras pessoas, promova, compartilhe, tá bom? Bom, hoje nós vamos para um capítulo muito interessante, porque o título é interessante. Mudanças, né? Sempre a gente está falando aqui, ó, de 15 minutos de amor próprio, né? Que é esse livro da Raquel que nós estamos aqui fazendo reflexões, uma roda de conversa. E hoje o capítulo Mudanças, né? Puxa vida, capítulo 50 da página 93 para você acompanhar aí. Então, muitas pessoas, né, começa o texto, se apavoram com a ideia de mudança. Eu só vou ler essa frase aí, Raquel, que realmente mudança, nossa, as pessoas ficam ansiosas e com medo. Vamos lá, Raquel. Essa frase, acho que você também pegou a ideia principal. Com essa frase, a gente já consegue explicar por que que eu escolhi esse tema. É o medo, é das incertezas, é a ansiedade que bate, é tudo, né? Mudança, ai meu Deus, por que que a gente encara, não estou dizendo todo mundo toda hora, claro que há exceções sempre, falar para muita gente nunca nada é, tudo pode ser, e a gente respeita isso, né? Mas o amarelinho ele nasceu dessa análise que a gente vai fazendo da saúde mental, dos casos que vão chegando para a gente, que foram chegando ao longo desses anos, e uma das coisas que a gente vai vendo que se repete é o medo que as pessoas trazem relatando para a gente, medo de mudança, medo da alternância de cenários. Uma hora é, daqui a pouco tudo mudou. Meu Deus, e agora? Como se a vida tivesse acabado, né? Fora, né? Desculpa te cortar, mas fora a resistência que as pessoas têm também, né? Quando sabem que vai precisar mudar, aí é uma resistência incrível, né, Raquel? Pois é, e tem bastante coisa mesmo para a gente falar sobre esse tema, muitas coisas. Talvez a gente não consiga falar sobre todas as nuances que envolveriam e mereceriam ser tratadas sobre o tema, mas a gente vai procurar seguir o roteiro aqui do Amarelinho, que eu acho que já traz alguns tons aí do porquê é tão assombroso mudar, né? E como você traz essa coisa da mudança repentina, por exemplo, da resistência, né? Porque a gente acha que as coisas mudam para o ruim. É natural ter uma tendência em nós, mas mais uma vez, né? Não falando para todo mundo, o que se apresenta num quadro geral é essa resistência por isso, por achar que vai dar ruim, por achar que vai ser ruim, né?
por achar que em algum momento as coisas vão sair do controle. Essa ideia, essa big ilusão que a gente tem ainda de que a gente tem controle, né? Então, o que que seria essa mudança? Será que eu tenho como contornar isso em mim? Será que eu tenho como fortalecer recursos para entender melhor o que que está sob meu controle, o que não está, o que depende de mim mudar, o que que as mudanças naturalmente vêm, quando elas vêm, o que que eu faço? Então, acho que hoje o convite é esse. Já perguntando, né? Você aí tem medo de mudança? Já começa uma boa provocação do bem aqui para fortalecer os nossos recursos, né? É verdade. E aí continua aqui. Há quem prefira a estabilidade, né? Ao mar de reviravoltas que algumas decisões podem trazer em suas vidas a partir da escolha pela mudança. Mas a questão é, o que é estável nesta vida? Sobre o que, de fato, não é, temos controle? A resposta é simples. Nada é estável e não temos controle sobre absolutamente nada. Temos algumas possibilidades de planejamento, mas ter controle é ilusão, né? A gente quer controlar, tem aquelas pessoas que são controladoras mesmo, né, Raquel? E ela prefere ir ali, né? Lá temos um mar, uma praia tem umas ondinhas, né? Boas lá para você curtir. Outra é aquela piscininha. Então a pessoa às vezes prefere a piscininha, né? É onde é mais confortável, onde a piscininha não oferece esses agitos, as agitações que as mudanças acabam. As mudanças trazem agitação. Elas, às vezes, bagunçam tudo para a gente fazer o rearranjo novamente, a arrumação da casa novamente. A mudança é extremamente saudável. Mas eu vou falar sobre esses parágrafos, tem bastante coisa para a gente falar, mas me veio na cabeça também a ideia do contraponto. Tem gente que precisa mudar toda hora para se sentir vivo, né? E aí tem gente que vive isso de uma forma patológica e tem gente que vive de uma forma interessante mesmo, se abrindo para a vida, com bom ânimo de viver, mudando o que pode ser mudado, reinventando, recriando. Esse lado positivo é maravilhoso. Mas eu vejo que tem pessoas que se entediam muito facilmente com as coisas. Estava precisando muito do emprego, estava precisando demais. Precisava pagar as contas. Aí encontro o emprego. Dali a pouco, basta uma semana, nem isso, 3 dias para começar a reclamar da recepcionista, do dinheiro que é pouco, do não sei o quê, do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem pessoas que gostam não conseguem ficar num lugar só, né? Precisa de mudança porque acaba sendo sufocante para ela de alguma forma, a mesmice. Ela acha que é chato, que é rotina, que é isso, que é aquilo. E por isso tem algumas pessoas com esse perfil que reclamam, falam assim, por eu não conseguir me estabilizar, olha o nome, né? Vem a bendita estabilidade. Por eu não conseguir ficar parado num canto só, é difícil eu manter relacionamento, e hoje eu sinto falta. É difícil eu criar vínculos, e hoje eu sinto falta. Então, a mudança para mais ou para menos, ela causa agitação. E o duro, acho que o desafio maior mesmo é a gente voltar naquela questão de que eu, sinceramente, acho que o mais difícil na nossa vida é a busca pelo equilíbrio, né? Entender que nem tudo é mudança o tempo todo, aquela agitação, aquela adrenalina de coisa nova o tempo todo. Vamos entender, a rotina também faz bem para a saúde, mas que essa rotina não se torne sufocante a ponto de evitar mudanças. Então, o eixo aí, trabalhar esse eixo entre mudar e procurar esse equilíbrio, talvez seja uma nuance interessante da gente analisar hoje, Nando. Mas rapidinho, para falar de 3 coisas aqui. No segundo parágrafo, você leu para a gente, e a gente traz, né, a ideia de que há quem prefira a estabilidade, está grifado, né? Estabilidade eu já trago meio entre aspas, vamos dizer assim, para dizer que estabilidade. Há quem prefira trabalhar com uma ilusão, né, de uma estabilidade possível, não porque eu tenho controle, você trouxe o perfil da pessoa controladora, aí ela quer que seja do jeito dela, não pode mudar nada de lugar que ela surta, não pode fazer nada de outro jeito, senão ela surta. Ela está num processo muito difícil aí, né,
de um centro psíquico bastante nervoso, bastante tumultuado, perturbado, e ela não tem paz, né? Mas aí a gente traz. Tem gente que prefere a estabilidade ao mar de reviravoltas que algumas decisões podem trazer em suas vidas. Quantas pessoas ficam em relacionamento que não fazem o menor sentido, porque tem medo de mudar? Ah, já construímos, já estamos vivendo, tá? Então é melhor, né, continuar assim, mesmo tendo criado um mausoléu dentro do próprio relacionamento, mesmo tendo se enterrado em vida, né? Tem gente que também tem aquela coisa da preguiça. A mudar dá trabalho. Deixa assim que tá melhor. Gosta de ficar no puff da sala. E para terminar, essa coisa do... Tem gente que prefere esse controle pela falsa ilusão de estabilidade. A gente fala, mas nada é estável. Temos, quando muito, uma possibilidade de planejar algumas coisas. O boleto, aquele danadinho que sempre chega, né? Ou coisa chata é boleto, né? Dia 5 é dia 10 é dia 2 é dia 1. Eles chegam e a gente tem que se planejar para eles, né? Pois é. E por que que a gente não pega uma pastinha aqui dentro e começa a organizar a nossa felicidade também, para que quando vier uma mudança inesperada a gente tenha recursos? A gente vai começar a entrar nesse raciocínio, né? Nesse tipo de provocação. Uma outra palavra que eu queria colocar também, Raquel, é zona de conforto, né? Não é a questão de estar num sofá confortável, nada. É de realmente a gente não fazer nada para mudar aquela situação. Então a gente fica ali, não quer mudar, fica só, né, naquele, tá bom assim, tudo bem. Inclusive, sobre isso, você trouxe uma Né? coisa interessante. A evolução, ela não acontece no puff da sala, né? É isso, você falou até. Aí tem outra coisa. Tem muita gente hoje questionando sobre procrastinação, É, e a gente sabe que existem fatores da depressão que tiram a força, porque a química neurológica ela está distorcida, ela está diferenciada. A gente sabe, falta de energia é uma coisa. Procrastinação é quando eu tenho energia, mas decido fazer depois. Preguiça é diferente de procrastinação, né? E aí você fala na zona de conforto. Será que também a gente não precisa pensar nisso? Será que eu não estou querendo ficar muito na zona de conforto? Eu dou o nome disso de procrastinação, que também é um dos tipos de. Como é que a gente pode vencer tudo isso? São questões. Eu nunca ouvi tanto falar em procrastinação como agora. Como agora. Ah, mas é ansiedade. Ah, mas é. Tá, tá. Quando patológico, muito grave o caso, a gente sabe, a gente não está desdizendo e nem diminuindo a dor que se sente. Mas a gente também está querendo nomear uma série de comportamentos em nós para justificar o que a gente tem. Será que não está na hora de parar de buscar justificativa para continuar nessa zona de conforto e fazer o trabalho que nos compete? Estamos tentando ajudar só com reflexões, não com julgamento, por favor. Cada um sente de um jeito. Mas eu vou dizer uma coisa, Nando. Eu nunca ouvi tantas vezes essa palavra procrastinação como eu estou ouvindo nos últimos tempos. porque realmente as pessoas estão procrastinando, né? Então, é por isso que acho que deve estar sendo usada muito, né? E a outra questão, por que mudar? Mudar de casa, de vida, de pensamento, de ideia, de opinião. Quais são as implicações das mudanças? Pois é, mudar para muitos é sinônimo, já dissemos aqui, de medo. E se a gente não tomar cuidado, não é? O medo da mudança pode ser catastrófico em algumas fases da nossa vida ou de nossa vida, porque poderia ser a nossa melhor oportunidade de crescimento e de felicidade. Pois é verdade, né? Surgia aí uma oportunidade e a gente fica virando as costas para essa, né, oportunidade. E aí, claro que a gente, para fazer uma mudança, né, se a gente for pensar na mudança de casa, quando a gente pega aquela mobília toda, é uma coisa, tem que desmontar móvel, tem que levar isso, eletrodoméstico, encaixotar um monte de coisa. Mas, poxa, pensar que a partir dali você está indo para uma situação melhor. Pensar sempre assim, né?
É legal que você trouxe, Nando, porque a nossa cabeça está condicionada muito ao negativo. Vai dar errado, não vai dar certo. E se der errado? E se não der certo? Ué, e daí? Olha só, o próximo programa, não sei se ainda vai ser sobre mudanças, mas eu quero dizer que o próximo capítulo do Amarelinho, se você tem o Amarelinho aí, que é o livro 15 Minutos de Amor Próprio, na página 96, primeira edição, a gente vai falar do tema recomeços. Não deu certo? Bora recomeçar. A gente está no jogo, né? Entregar os pontos, enfraquecer, não, 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 a gente não tem essa opção, não. Se a gente cria essa opção, é por vontade própria. E aí, o arbítrio obedece à mente, né? Aí a gente não pode depois reclamar que, ah, meu Deus, a vida está a mesma, nada dá certo. Pois é, pegou o tal do vento oportuno, que a gente sempre fala, né? Os romanos davam nome aos ventos. Tinha um nome que levava, eu já falei algumas vezes isso, mas é sempre interessante repetir para a gente pensar de que forma a gente está aproveitando ou deixando de aproveitar as oportunidades que nos surgem, né? Existiam para as embarcações romanas um vento que eles davam o nome de vento oportuno, é aquele vento que levava de um porto ao outro as embarcações. Só que é o seguinte, imagina isso na nossa vida, né? No lugar desses navegantes, aproveitar essa oportunidade, primeiro a gente precisa ter observação, senso de observação. Antigamente eles observavam muito mais a natureza, porque não tinha o GPS, né, gente? Navegava conforme as estrelas e os ventos, basicamente. E mesmo assim, nesse sistema rudimentar, eu acredito que nesse sentido eles eram até mais felizes, né? Porque eles estavam bem mais perto da natureza, contemplando, observando, enfim. Mas aí, na nossa vida hoje, né, que senso de observação a gente está tendo dos ventos que nos chegam oportunos? Passa, a gente está preparado para pegar essa embarcação? Passa, a gente tem recursos para dar conta disso? Ou passa porque a gente deixou passar porque a gente teve medo de aproveitar a oportunidade? E tem outra coisa, o papel do vento oportuno é só passar e te levar para um lugar. Não é o objetivo dele começar e concluir as coisas. Ele te leva, ele te traz uma oportunidade e cabe a nós, cada um de nós, concluirmos aquilo que nos cabe. Então vamos supor que o marinheiro lá, os navegantes, eles estão no meio do mar, pegaram o vento oportuno e vamos imaginar que um navegante não sabe, por exemplo, não saiba que pode ter reviravolta do mar, pode ter reviravolta do vento. O marinheiro experiente, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que o vento oportuno já cumpriu o papel dele. Levou para o alto mar e está levando, está seguindo o curso dele. Mas, se houver qualquer intempérie, ele vai estar preparado se ele for amadurecido para esse processo. Ele vai levar mais provisões, mais recursos, mais alimentos, se de repente o barco ficar à deriva, sei lá. E na nossa vida, quantas oportunidades a gente deixou de pegar, né, de aproveitar? E tem gente que continua achando que o vento oportuno é obrigado a fazer tudo. Não, o vento oportuno ele passou, né, e está aí te dando a chance. Então vamos imaginar, Nanda, eu sempre, desde pequena, eu via a professora entrar em sala de aula, desde pequenininha, professora arrasando na comunicação. Puxa, que professor, que professora, eu babava, né? Aí você vai crescendo, você vai ver palestras. Nossa, que palestrante maravilhoso, que bem articulado, que delícia. Nossa. Aí a gente sempre tem que tomar cuidado para não ficar assim, nossa, né? No tom de inveja. Mas em vez disso, falar, então eu amanhã, vamos preparar para isso aí. Me chamou a atenção, quem sabe? Nossa, você não tem medo de falar em público? Me derreto em falar em público. Mas se ele conseguiu falar lá, eu não vou derreter igual vela, não. Eu quero saber como é que ele não derrete para conseguir começar e terminar um negócio. E assim foi. Aí, quando uma oportunidade chegou, tive medo? Tive. Tive ansiedade? Tive, mas fui mesmo assim. O vento oportuno me trouxe aquilo que eu tanto pedi. Mesmo sem saber, eu queria ser aquilo. Eu queria falar bem, eu queria tocar o coração das pessoas, eu queria ser útil na vida delas a partir do dom da comunicação. E a vida, Deus, os arranjos, né, orquestrados pelo planejamento daquilo que a gente nasceu para ser, quando a gente assume, eles chegam. Ah, tem gente que não gosta? Tem gente que não gosta, uai, eu vou fazer o quê? Mas o meu coração sabe que o que eu falo e faço não é para ofender ninguém, vamos em frente. Boechat já diria, saudoso Boechat, toca o barco. Ele falava assim, diante de uma coisa muito difícil, ele falava assim, olha, o que vai dar eu não sei, mas eu vou estar lá e eu garanto que eu vou me divertir um bocado. Se trata disso. Eu acho que essa navegação toda aí, esse percurso do navio, ele tem que ser divertido,
Pode surgir as intempéries, as mudanças podem trazer agruras, mas elas sempre nos levam para um outro lugar. E é isso que tem que ser observado, a evolução que a gente teve com essa mudança. Mas, te digo, Nando, mais uma vez, a oportunidade chegou para mim? Chegou, como chega para todo mundo. E aí eu fiz o quê? Eu aproveitei. Foi fácil? Nem sempre. Mas a gente vai fazendo os nossos rearranjos. O nosso trabalho cabe a nós. É muito saudável isso, né? A gente poder até evoluir, né? Crescer, é crescimento. Então, vale a pena a gente usar essa energia para isso, né? Não ficar aí, né? Bom, vamos lá. Ô, Quais, Nando, onde eu... desculpa, Oi, fale. tem só um recado que eu lembrei que é legal. Por sinal, quem quiser saber mais sobre Portos, esse evento romano, esse costume antigo, eu gravei um programa no Portal do Amanhã que foi ao ar e pode ser acessado pelo portal mundomaior.com.br. É só entrar no site portalmundomaior.com.br e acessar a aba RBN/TVMM e lá procurar o programa Portal do Amanhã com esse título, né? A importância do vento oportuno. Se você quiser saber mais a influência disso para a saúde mental, nós discutimos bastante isso lá. Obrigada, Nando. Legal, é isso aí. É super importante que nós compreendamos que mudança é essencial. Como dissemos anteriormente, tudo neste mundo requer movimento. Olha aí, essa palavra também olha, eu fico muito atento a palavras. As palavras têm uma força. Aqui a gente já falou de estabilidade, né? Já falou de mudança, do que é o tema, né? Tantas outras que são muito boas para a gente usar. Sabe aquelas buscas que a gente faz na internet, né? Que tem a palavra-chave? Atenção a essas palavras-chave, que elas realmente são alavancas, né? Então, como dissemos anteriormente, tudo neste mundo requer movimento. E o movimento sempre traz consigo mudanças. O nosso corpo pede movimento o tempo todo. Mudar é uma necessidade, agora está grifado aqui, ó. Mudar é uma necessidade fisiológica, gostando ou não, querendo ou não. Umas são mais sutis que outras, mas o fato é que sempre estaremos no processo da mudança de quem somos, constante e diariamente. Veja as nossas células, né? Que mudam e que a todo instante estão se renovando, né? Exatamente, renovação. E a gente às vezes acha que renovar é trágico, leva para a gente sempre para aquele, de novo, para aquele cenário apocalíptico. Gente, apocalíptico é a nossa cabeça. Consulta a sua alma e você vai ver que tem um jardim do Éden lá dentro. Porque eu imagino isso, quando a gente reencarna, a gente foi feito para construir, até filosoficamente, né? Esse caminho para esse paraíso, esse bem-estar aqui dentro. E a nossa cabeça, ela que é recheada de medo, porque o medo a gente aprende, né? A gente aprende a ter medo de tudo, tomar cuidado com tudo o tempo todo. Daqui a pouco a gente só está vivendo para ter cuidado, né? A gente não está relaxando. Tem gente que não consegue relaxar. Fala assim, vamos na hora da prece, né, lá no centro espírita. Quantas perninhas ansiosas, assim, eu observando, né? Mas, Raquel, o que você tem a ver com a vida do outro? Mas não é que eu estou lidando com a vida do outro. É que eu trabalho com observação, né? Eu gosto de ver o comportamento da pessoa, até mesmo quando ela ora, né? Para ver se eu também estou fazendo isso. Quantas perninhas eu vejo, quantas, né? Quanto corpo fica de lá para cá, quantos bufos, né? Você ouve na hora da prece e fala: Meu Deus, calma, anaconda nervosa. Fala assim para sua anaconda nervosa que quer te devorar: Calma, calma, não precisa ter pressa, para tudo, relaxa, vai treinando isso. A gente precisa ter esse direito readquirido. Quando você fala aqui, Nano, que você trouxe que mudar é uma necessidade fisiológica, mudar quem somos. Quer dizer, tem muita gente também que, em nome do próprio Espiritismo, que é tão lindo, o Espiritismo é tão libertador, é tão. Tem gente que às vezes fala do Espiritismo como se fosse filme de terror, né? Por exemplo, ai meu Deus, o que nessa vida, olha só, está tão preocupada com o que fez no passado que esquece o que está fazendo nessa para de repente melhorar a vindoura, a futura.
né? Às vezes chegam para mim assim, porque na outra vida eu causei muito mal às pessoas. Pode ter certeza que a gente causa mal às pessoas, inclusive nessa. Em algum momento a gente erra. Ué, natural, gente. A gente não acerta o tempo todo. Pretensão. Pretensão achar que a gente acerta o tempo todo. Mas a gente está tentando, não é isso? Aí vem os discursos assim, então, porque na outra vida eu fiz tão mal que agora eu tenho esse obsessor que fica correndo atrás de mim. Abençoa a sua vida, abençoa a vida desse obsessor, joga a luz, faz alguma coisa, mas para de ficar no stock moment, né? Naquele momento, parada no tempo, como se essa vida fosse um desdobramento daquela anterior que é, mas sem possibilidade de mudança. Estamos falando sobre mudança. De novo, o arbítrio obedece à mente. Essa é uma oportunidade abençoada para a gente transformar o que quer que seja, inclusive o nosso jeito de ser. Se eu ofendi o meu irmão no passado e causei dores aqui, vamos ver que de que forma, sim, eu posso restabelecer essa ligação, o tanto quanto possível, e que com isso eu aprenda a não criar outros pontos de conflito com outras pessoas. Porque sabemos que o que a gente faz aqui tem repercussão, né, na nossa vida futura. Tem uma frase linda do filme Gladiador, que vocês devem lembrar. Muita gente usa essa frase como frase de WhatsApp. Você já viu, Nanda? Eu acho chique demais quem põe no status do WhatsApp assim: o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Legal. Na frase do WhatsApp é bem legal. E na vida, a gente age assim? A hora que a gente colocar como status do nosso WhatsApp aqui dentro, aí legal. O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Então, eu me transformo em algo lúcido bastante para entender que de passar, a passagem de dependente para agente da própria vida depende de mim, e que eu abençoo o meu passado, eu abençoo o meu passado, eu abençoo o meu presente, para que o meu futuro seja tão lindamente iluminado que eu não vou mais começar voltar a me preocupar com a mudança, porque a reencarnação é a prova de mudança. A reencarnação é a prova de que tudo muda, e é a prova maravilhosa de que a gente pode fazer tudo de novo, de forma diferente. Então, como acreditar na ilusão da estabilidade? Nem a vida material é estável, é duradoura, é eterna. A vida espiritual é outra coisa, mas a material já implica a mudança da passagem da existência para existir depois de outra forma. O que a gente tem em nossas mãos, se não a possibilidade de escolher melhor todos os dias e tentar ser mais feliz? Real, real, isso mesmo. Temos que pensar aí no hoje. E aqui eu vou ler uma frase não, um parágrafo, né, pequeno, para que a Raquel comente e dê tempo da gente ir para a prece, para a oração, né? Basta observar a sua vida, os pontos de vista que já mudou, os gostos de antes que não são exatamente os de agora. Tudo eu penso em outra palavra, mutação, né? As coisas vão mudando, né? Você vê que a nossa cabeça mesmo engana. A gente tinha um ponto de vista tão endurecido, a gente era tão orgulhosa dele. Não, porque eu penso assim, pronto, acabou. Aí as coisas vão acontecendo, você vai mudando, e de repente você passa a ter outro ponto de vista. Você fala, quer saber? Agora eu penso assim. Olha, as coisas mudam, que bacana. Dizem que a gente não toma banho no mesmo rio duas vezes, né? A água, o percurso, tudo muda. Tudo, nada é igual. Nada é igual. Graças a Deus, nada é igual. Eu sou daquelas que adoram uma mudança. E eu tive que controlar um pouco porque eu estava naquela etapa de querer coisa nova, 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 para dar aqui aquele up, aquele ânimo, aquela vontade de viver. E daqui a pouco eu estava com mil coisas ao mesmo tempo, uma certa sobrecarga, vamos assim dizer. Então você vai corrigindo, você vai achando o meio, o jeito, o como. Quando você acha o como, o seu como, a coisa fica mais lúcida. Andar com lucidez te traz uma paz, né? E o medo de mudar, sabe, ele se transforma, ele pulveriza, ele sei lá, ele some ou ele se dilui. Em conclusão a essa questão, Nando, a questão que maior eu acho que tem que ficar antes da reflexão, quem sabe na prece a gente pedir essa força para que a gente não tenha tanto medo. Será que a gente podia fazer isso, né? Não ter tanto medo, para que as mudanças sejam mais fáceis ou menos difíceis. Isso mesmo. Então, a Raquel já deu a deixa aí, porque a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações, né? Então, a gente sempre pede aí
para deixar. Eu estou com um recipiente de água aqui do meu lado, para quem está na TV, eu estou mostrando, né? Uma jarra de decantamento até de vinho, uma jarrinha de decantamento com água aqui. E os benfeitores vão trazer recursos nessa água para também dar uma iluminada aí nos nossos caminhos, né? Então, a gente vai para esse momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. E nesse momento nós possamos elevar os nossos pensamentos, buscar uma estabilidade. Até sabemos que aqueles grandes navios transatlânticos, né? Existem equipamentos que controlam a ondulação do mar. E aí, né, lá onde estão os pisos, o balanço não é tão grande quanto, né, do próprio oceano. Então, que nós possamos criar forças, resistências em nós, não resistência à mudança, mas resistência para suportar, né, determinadas situações que nós vamos atravessar, para que a gente possa chegar naquele destino que nós realmente desejamos, e o desejo é também uma vontade de querer realizar e realizar aquilo que a gente sempre quis. Para isso, o viajor se prepara. O viajor antigo, como a Raquel disse, tem as estrelas, as marés, o vento oportuno, tem as suas tábuas, tem os seus mapas. E o viajor agora atual tem os equipamentos, né, de satélite e outras tecnologias para poder seguir o caminho. Se nós nos valermos de todos esses aparatos, de todos esses instrumentos, a nossa navegação, a nossa mudança será, não é, um sucesso. Que a gente possa amenizar em nós o máximo de ansiedade, que é natural que tenhamos ansiedade, e também um medo, porque nós precisamos seguir, e esse é o nosso destino, de seguir em frente. Nossa evolução, nosso crescimento. Para isso que nós precisamos realizar, vamos nos ligar aos benfeitores espirituais, que são verdadeiros guias, que nos inspira, que nos envia intuições, encorajamentos através desses recursos de comunicação espiritual para a gente seguir em frente. É necessário, para seguir hoje um satélite, ter o equipamento. Qual é o nosso equipamento? Nosso pensamento, nosso coração, nossa determinação. Então, amigos espirituais, pedimos que nos oriente por esses canais nos quais a gente precisa se conectar. Amado Mestre Jesus, mais ainda, que a tua luz nos guie por esses caminhos de mudanças tão necessárias em nossas vidas. Mestre Jesus, também pedimos àqueles nossos irmãos que estão perdidos e que precisam encontrar o caminho para saírem da situação que estão, para mudarem suas vidas. Amado Mestre, que a tua luz nos guie e que possa abençoar também todos os nossos lares, todos os lugares, todos os nossos familiares e entes queridos, todos os nossos amigos, colegas, irmãos que estão no caminho conosco, nas mudanças também. Assim, Mestre Jesus, que a tua luz se expanda e cubra todo este planeta de luz, abençoando, fortalecendo e iluminando todos os seres que estão ligados a essa esfera de vida em que nos encontramos. Amado Mestre Jesus, te agradecemos agora, não tão somente nessa hora, nas horas das mudanças necessárias e tão precisas em nossas vidas, e sempre, Jesus, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, né? A gente muda aqui a página para nossos recadinhos que vamos passar aí para você.
Um dos recadinhos é o Clube Amigos da Boa Nova, que é não é uma reunião de pessoas que estão aí apoiando a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a FEAL no geral, né? A FEAL no seu trabalho de comunicação. Então, eu vou passar aqui o site para você se informar e colaborar, que é o amigosdaboanova.com.br. E também temos telefones 0800 12 018 38, que é gratuito em todo o Brasil, e o fixo, que é o 11 2458 3214. E também temos um número de comunicação pelo WhatsApp, que é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que é o 11, vou repetir, 97 261 0272. É muito importante a sua colaboração, porque outras pessoas irão receber essa mensagem, por exemplo, no dia de hoje, né, de mudanças, tão necessário inspirar pessoas, também nos inspira, né? Então, vamos aí colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova, que isso vai ser tão inspirador para outras pessoas, né, Raquel? E agora os recadinhos da nossa querida Raquel. Vamos lá, Raquel. Bora lá, Nando. É isso aí, gente. Participe. A gente está num momento muito interessante em que a rádio e a TV elas chegam realmente para pessoas que passando até por essa experiência, às vezes sozinho, nunca ninguém está sozinho, mas às vezes ali pessoas que de repente não estão mais ali com os parentes próximos, né? Então estão até em outros países, além aqui do pessoal que nos acompanha pelo Brasil. Então, assim, é uma família que se cria e a programação ela vem cumprindo um papel social muito importante, de utilidade pública. A gente falar de saúde mental, a gente esclarecer, a gente pensar sobre o espiritismo, como é que a gente pode, estudando a doutrina, estudando os textos evangélicos, inclusive, sublimar a nossa vida, né? Ser melhor para a gente e para as outras pessoas. Então, é um papel muito bonito que a rádio e a TV cumpre há muitos anos e com a sua ajuda, com certeza, vai conseguir caminhar por muito mais tempo. Vida longa, a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, né? E aí, Nando, um recadinho sobre o Amarelinho, 15 minutos de amor próprio, quem quiser dar uma olhadinha, no site da Haikai, que é editorahaikai.com.br, as pessoas podem colocar também 15 minutos de amor próprio no Google, segunda edição, porque ele está na segunda edição. Existem alguns links ativos ainda que a gente está tentando, que eles estão tentando corrigir, né? Vendendo ainda a primeira edição, mas já estamos na segunda. Portanto, caso você queira o link correto também de compra, pode entrar em contato com a gente. No meu Instagram é Raquel com QU, Baxiega com 2 Cs, oficial, tudo junto, Raquel Baxiega oficial. Né? Tendo alguma dúvida, claro, querendo, pode entrar em contato aqui com a gente esclarece como adquirir o seu exemplar. E quem adquiriu, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens que chegam. Outro recado que eu gostaria de dar, Nando, que a gente também, nós estamos no Portal do Amanhã, o programa é diário, à meia-noite em pontinho, tem sempre a turma lá do Portal do Amanhã, o Nando, uma equipe maravilhosa. Estamos lá às quintas-feiras, né? Às quintas-feiras à meia-noite. O Papito também, Roberto Baixega, sexta-feira, no Evangelho Lá de Mar, tanta gente boa que compõe o programa Portal do Amanhã. Se você tem aquele lance de insônia, ansiedade noturna e não dorme, tá aí uma oportunidade para não passar raiva. Nada pior, né? Do que você ficar virando de um lado para o outro, não conseguir dormir. Perde tempo não. Liga, sintoniza na Rádio Boa Nova e você vai encontrar, sendo esse horário, o Portal do Amanhã. E outro horário, sempre alguma programação bacana para você. Queria também fazer um convite, o último convite, para o pessoal que ainda não nos acompanhou. Nós estreamos o programa Plantão da Alma, no dia 3 de junho, e de agora em diante, todos os sábados, às 9 horas em pontinho, nós estamos lá, né, falando sobre saúde mental, espiritualidade, com os canais abertos para participação, para mandar mensagem, WhatsApp e fazer essa troca bem legal. O diferencial do programa está sendo, que é bacana, um momento de autocuidado que a gente criou, através de uma visualização. Então, pessoas com ansiedade, com depressão, vai tudo para frente da TV e a gente vai tentar já sair melhor, né, para terminar um dia muito bacana. Essa é a nossa proposta. É como se fosse plantão mesmo, um SOS da alma.
Então, eu convido você para deixar sua alma quentinha aos sábados comigo, às 9 da manhã. É isso, Nando. Isso mesmo, ao vivo, hein? O Help aí da alma. Então, eu queria falar o nome da editora do Amarelinho para você marcar aí bonitinho, olha. É Haikai, é um nome com certeza oriental, né? Japonês deve ser. Então, olha, é Haikai. Haikai, certo? Beleza, Raquel, olha, a gente ainda tem aí uns minutinhos, né? Tranquilo, para o seu comentário, e aí eu vou ler só mais um parágrafo aqui pequeno, e mesmo, né, naquilo que você não procurava mudança, veio a vida como um verdadeiro chocoalhão. Olha, o chocoalhão, outra palavra interessante aí, para te movimentar na marra. Se na marra e chocoalhão estão grifados, né? Para um próximo passo. Às vezes, para mudança, acontecem essas coisas, né? Chacoalhão, marra, né? Na marra, e a gente vai, né, Raquel? Pois é, Nando, me permita, se você puder ler só o segundo parágrafo, o porquê que a gente não tem escolha. Sabe por quê? Uma vez eu vi rapidinho o doutor Adão Nonato falando sobre livre-arbítrio. Para ele, não existe livre, existe arbítrio. Falei, rapaz, depois de 40 anos eu fui aprender isso, né, com mais consciência e lucidez. Livre, livre a gente sabe que tem aí uma ordem que rege tudo e tal. E foi ele que me fez pensar sobre isso. Então, presta atenção que interessante. Mesmo aquilo que você não procurava mudança, vem a vida com um verdadeiro chacoalhão, te provando que você não tem livre-arbítrio, você tem arbítrio. E essa ideia não é minha, é do doutor Adão Nonato, né? Saudoso Adão Nonato. E nos tira do lugar. E aí, o que você vai fazer agora? Se você não mudou, mudei. Mudei por você. E aí? E quem faz isso? Está no próximo parágrafo. E diz o seguinte: é assim que age a lei da evolução. Ela é imperativa, como uma mãe que ensina, que orienta e que coloca seus filhos no caminho da prosperidade em todos os sentidos. Isso está grifado, né, Raquel? E é difícil a gente acreditar. Quando eu ouvia a doutora Adão Nonato também, eu falava, mas como assim, doutora Adão Nonato? Como assim? E ele lembrava, nada acontece de ruim. O que a gente acha que é ruim, a gente acha que é ruim, mas não acontece coisas ruins para aquele que ama o Senhor, né? Então ele repetia, 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 e com o amadurecimento, com a revolta que a gente vai fazendo baixar na parte adolescente em nós, resultado, Nando, a gente vê que a lei da evolução realmente é imparável. Como é que se para isso? Não para. E mais, ela traz prosperidade em todos os sentidos. A gente pode ter até uma sensação de ter perdido algo no caminho, mas você pode ter certeza que ou foi livramento, ou foi uma estratégia, um rearranjo, para a gente não se perder e prosperar ainda mais em espírito. Ainda que em matéria não tenha havido o mesmo, aos nossos olhos, a mesma prosperidade agora, mas em espírito, a prosperidade ela teve ali o seu rearranjo para que nós mantivéssemos a nossa dignidade espiritual crescendo e evoluindo. Nós vamos continuar depois, mas olha que interessante já essa visão que pode ser feita, né? Exato, ainda vamos continuar com esse capítulo, né? Tem mais texto aí, né, para a gente continuar a segunda parte desse mudanças, né? Mudanças. É o próximo episódio do Net Alvorada aí, como que é? Alvorada Flix. É a Alvorada Flix. Então, Raquel, obrigado aí, viu, por disponibilizar aí o seu tempo tão precioso e estar conosco aí, as despedidas aí, por favor. Muito obrigada, Nando. Um grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá. E até o programa, né, próximo, que é o Alvorada aqui nas manhãs, tardes, noites, depende de onde você estiver e no tempo que será o seu tempo. E voltamos com você aí. Agradecemos. E agora o nosso tradicional tchau, tchau. A dona Nocubo sempre fica esperando tchau, tchau. Tchau, tchau, Raquel. Tchau, Nando. Tchau, gente. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nós.
Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.